Então, organizando nosso conhecimento até aqui. A gente tem tipos de ovos diferentes, cada tipo de ovo vai ter uma quantidade diferente de vitelo, e essa quantidade de vitelo vai determinar que tipo de segmentação vai acontecer. E o tipo de segmentação vai implicar em como essa blástula vai se formar, né? Que é o estágio de desenvolvimento em que a gente tem semelhança com uma bolinha de tênis, né? Então, vamos pegar aqui, né? Então, depois da fecundação, quando a gente tem óvulo e espermatozoide, a gente vai ter a formação da primeira célula, que é o chamado zigoto ou célula-ovo, certo? Os dois nomes são possíveis. Zigoto ou célula-ovo, tá? O que vai acontecer com esse zigoto? Ele vai se dividir, né? No processo de segmentação ou de clivagem, ele vai se dividindo. Então, uma célula forma duas, essas duas formam quatro, as quatro formam oito, assim por diante, certo? Então, esse é o processo de clivagem ou segmentação. E essas divisões vão acontecer até o momento em que eu tenha um amontoado de células formando uma massa compacta, muitas células de tamanho parecido, se for um ovo com pouco vitelo, né? Que esse é o estágio que a gente vai chamar de mórula, porque lembra uma amora, certo? Aí, quando essas células secretam líquido, né, para o interior de uma cavidade, então essas células vão se organizar aqui, ó, todas uma do ladinho da outra, parecendo uma bola de tênis ou uma bexiga aqui. Esse estágio aqui é o estágio que a gente vai chamar de blástula, tá? Então, a segmentação ou a clivagem, ela vai se estender até esse processo aqui, ó, até o momento de formação da blástula, certo? E a gente viu que os poríferos param aqui nesse estágio do desenvolvimento. O que acontece agora? Vocês não podem esquecer o seguinte: cada célula dessa aqui contém todas as informações necessárias para formar qualquer tecido, qualquer tipo de célula do corpo desse organismo aqui, tá? Elas são as chamadas células tronco, né? No final de tudo, quando vocês já ouviram falar em célula tronco, né? Eu estudo com as células tronco. São essas células aqui, ó, que elas têm a capacidade de formar qualquer tipo celular do organismo, né, correspondente. Se é uma blástula de um anfíbio, vai formar qualquer tecido do corpo de um anfíbio, beleza? O que acontece agora com a blástula? A gente vai ter esse processo aqui, ó, da gastrulação. Então, a gente parte aqui, ó, de uma blástula cortada, né? Então, é como se fosse aquela nossa bolinha de tênis cortada ao meio. Agora, imagina o seguinte, imagina que essa bolinha de tênis, ela seja, na verdade, uma bexiga, né? Agora, pega essa bexiga na sua mão, pega ela na sua mão assim, e aperta um dos lados da bexiga, tá? Quando você aperta um dos lados da bexiga, mas assim, empurrando os seus dedões para dentro, você vai ter isso aqui, ó. Então, pega essa bexiga e empurra aqui, ó. Empurra nessa direção. Quando você faz isso aqui, forma essa estrutura aqui, não é? Então, a gente vai empurrar essas células aqui para dentro. Tá claro que não tem nenhum dedo empurrando essas células para dentro, né? Isso vai acontecer porque essas células vão acabar entrando aqui, porque essas células aqui de cima, elas vão se multiplicando muito mais rápido do que essas aqui de baixo. Então, elas vão empurrando essas células aqui de baixo a entrarem aqui, certo? Lembrando que isso aqui é um corte, né? Então, a gente pensa que isso aqui é tridimensional. Então, isso aqui é uma bolinha e de um lado aqui, ó, a gente tá tendo uma entrada de células,
tá? Esse processo se chama gastrulação. E aí, vocês vão lembrar o seguinte aqui, ó. O que quer dizer gastro? Quando você vai no médico gastrologista, onde é a sua dor? É no estômago, tá? Então, gastro tem a ver com o sistema digestório. Então, a gastrulação vai ser o processo de desenvolvimento embrionário, né? No qual começa a formação de uma cavidade digestória. Nossa, Priscila, então pera lá. Quer dizer que os poríferos não chegaram aqui, né? Não falei que os poríferos param no estágio da blástula? Falei, né? Quer dizer que eles não formam uma cavidade digestória. Eles não têm um lugar onde vai acontecer a digestão dentro do corpo como um todo deles. Por isso, cada célula vai ter que ser autossuficiente. Beleza? Boa. Aí, vocês estão vendo que tem cor diferente, né? Então, essas células aqui, ó, que foram aqui para dentro, essas células que entraram aqui, né? Elas estão pintadinhas aqui de amarelo. E essas outras aqui estão pintadinhas de azul. Por quê? A partir do momento que essas células, elas entraram aqui, elas vieram para esse interior, elas vão se diferenciar das células que estão do lado de fora. Com isso, a gente não tem mais aquela totipotência. Essas células aqui de fora, elas são diferentes dessas células aqui de dentro, tá? Elas não podem mais formar as mesmas estruturas. Essas células que estão aqui de fora, elas vão formar um tecido, certo? Como elas estão do lado de fora, esse tecido embrionário, vai ser chamado de ectoderme, do lado de fora. E essa aqui de dentro vai ser chamada de endoderme, tá? Então, a gastrulação é o processo embrionário que dá origem aos primeiros 2 tecidos embrionários aqui do nosso embriãozinho, a ectoderme e a endoderme. A ectoderme vai dar origem a alguns tipos de tecido adultos e a endoderme a outros tipos de tecidos adultos, beleza? Aí, a gente tem o seguinte, né? A endoderme, ela tá revestindo aqui, ó, uma cavidade, não é? Volta aqui para o nosso desenho aqui do cantinho. Vou mudar de cor aqui, ó. Essas células que entraram, vou fazer de verde. Essas células que entraram aqui, ó, elas estão revestindo aqui, né? Lembra da nossa bexiga? Imagina você empurrando o seu dedo aí na bexiga, né? E a gente vai ter a formação de um tubo aqui dentro, né? Imagina que você vai continuar empurrando, né? E vai acontecer até a junção, né? Dessa parede, dessas células lá em cima com a outra, né? Então, isso aqui forma um tubo, né? Esse tubo aqui, ó, dentro do corpo do organismo. Vocês conhecem algum tubo dentro do seu corpo? Pois é, tubo digestório, né? Só que a gente está falando no embrião ainda, no desenvolvimento embrionário. Esse tubo digestório embrionário aqui, ele é o chamado de arquêntero. Arque quer dizer antigo, né? Arcaico, assim por diante. Eêntero quer dizer intestino. Então, esse é o intestino primitivo. Por que primitivo? Porque está no começo do desenvolvimento embrionário, tá? Não quer dizer que não existe mais. Quer dizer que ele está no começo do desenvolvimento embrionário. A gástrula, então, é esse estágio do desenvolvimento em que a gente tem formação de endoderme, ectoderme, e a endoderme delimita o arquêntero, tá? Delimita aí o tubo digestório primitivo. Só que olha aqui, ó, a gente tem esse buraquinho aqui, não tem? Que foi por onde você colocou o seu dedo, digamos assim, na nossa bexiga. Quer dizer que esse orifício aqui, ó, é um orifício
que conecta o arquêntero, o tubo digestório, com o meio exterior. E aí, a gente vai ter 2 orifícios possíveis, né, relacionados ao tubo digestório. A gente vai ter ânus e a gente vai ter boca, não é? Não são os 2 orifícios de um tubo digestório? Dependendo do tipo de animal, esse orifício aqui, ó, que se chama blastóporo, ou a gente pode entender como o poro da blástula, né? Olha a blástula aqui. O poro que se formou lá na blástula quando aconteceu a entrada dessas células aqui formando o endoderme, ele vai dar origem a um desses 2 orifícios aqui, a uma dessas 2 estruturas, dependendo do tipo animal, beleza? Mas, voltando aqui, ó, então, a gastrulação, a gente tem formação de endoderme, ectoderme e arquêntero, beleza? Alguns animais param aqui, param nesse estágio de desenvolvimento embrionário. Quem são esses animais? Os quinidários, que são as águas-vivas, corais e anêmonas. Eles param nesse estágio aqui da gástrula, tá? Os outros animais vão continuar no desenvolvimento e aí vai ser formado um terceiro folheto germinativo. Então, endoderme e ectoderme são chamados folhetos germinativos. No caso dos animais que só têm esses 2, a gente vai chamá-los de animais diblásticos, são os quinidários. Para quem formar um terceiro folheto germinativo, que a gente já vai ver a mesoderme, a gente vai chamar de animais triblásticos, tá? Então, quem são os diblásticos? Os quinidários. Quem é triblástico? Todos os outros, menos os poríferos. Por que menos os poríferos? Porque os poríferos não chegam no estágio de gástrula.